lá por 1974, 1975, vamos dizer que o regime militar deu sinais de que estava perdendo velocidade, fôlego. No final dos anos 70, começou uma movimentação trabalhista geral, né? Foi dentro do movimento de resistência à ditadura e um momento de tomar as rédeas de um processo de redemocratização ou de democratização da sociedade brasileira, que começou a emergir nas universidades um movimento de organizar a categoria dos professores enquanto uma categoria profissional. Que tinha um caráter assim não só corporativo, mas também de defesa da universidade, da qualidade do ensino, da pesquisa, esse tipo de coisa. E os docentes começaram a se movimentar, um grupo muito restrito, porque as pessoas ainda tinham muito medo, né? Tinham medo de participar de coisas que seriam consideradas subversivas, digamos. Bom, evidentemente que esse processo ele se dava simultâneo em várias universidades do país e começou um processo de articulação. Já existem mais de 10, provavelmente já 12 associações docentes, que em 78 é fundada a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui. Foi fundada em junho de 78. Alguns do IFCH, o Eno, a Hélida, o João Guilherme, da matemática era o Aron, era o Telmo, era o Salles, na arquitetura era o Benício e a Isaura, e alguns outros que depois foram se agregando. Foi, em primeiro lugar, o que a gente fez, a semelhança do que tinha sido feito na USP, foi um livro que contava a repressão sobre os docentes em 64 e depois 68, né? Foi, de certa forma, uma caça às bruxas e uma possibilidade de se desfazer de pessoas que eram incômodas à construção de determinados projetos individuais. Isso aconteceu, está registrado aqui no livro. Aí o processo de anistia geral facilitou essa reincorporação. E esses professores imediatamente passaram a integrar a associação. Houve uma greve muito grande, com grande repercussão, em 1980. Ainda não tinha antes, mas se criou um Comando Nacional de Greve, etc., né, a partir das associações. Bom, então essa é uma greve das 19 universidades autárquicas, reivindicação de reposição salarial de 48%, retroativa a março de 80. A greve de 80 não teve demissão de ninguém, não. Ela foi muito massiva, né, no país e teve conquistas, né, salariais e também a perspectiva de carreira, de incorporação de professores, porque também não se fazia concurso. Então tinha muita gente que estava ali querendo fazer concurso na condição de colaborador. Na URGS a gente fazia assembleia no salão de atos e enchia. E depois, num certo momento, a gente conseguiu desconto em folha, que facilitava muito, né? A gente também contratou uma assessoria jurídica, aí passou também a cuidar das causas trabalhistas dos professores. Depois do Encontro Nacional de Salvador, houve ainda 2 encontros, um em João Pessoa, outro no Rio de Janeiro. Neste último, foi aprovada a convocação do primeiro Congresso Nacional de Docentes Universitários, que foi realizado em fevereiro de 81 em Campinas, com a participação de cerca de 300 delegados, representando mais de 70 associações docentes. Esse primeiro congresso de Campinas deliberou pela fundação da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior,
Andes. No ano seguinte, nova greve, que atingiu 19 universidades, as mesmas 19, e mais 5 escolas. De novo, reivindicação de reposição salarial, mas, além disso, a exigência de enquadramento dos professores colaboradores que não tinham sido incluídos no atendimento da greve de 80. A greve foi vitoriosa, e foi vitoriosa inclusive nisso. Então, essas duas greves, 80 e 81, são marcantes, foram fortes, poderosas, não duraram muito, e foram as duas vitoriosas. 85, acontece a primeira greve das universidades federais fundacionais. Pedem reposição salarial e elas vão conseguir elaborar um novo plano de cargos e salários para elas, que unificaria todas as fundacionais. Foi vitoriosa, sendo aprovado então o plano pelo Congresso, um plano de carreira proposto pelo governo, o plano único de classificação e retribuição de cargos, PUC-RCE, que foi uma conquista histórica, porque unificou todos os docentes, deu uma carreira decente, com conquista, salário, uma linha no contra-cheque. A gente tinha a concepção que a universidade era um instrumento importante de desenvolvimento nacional. Eu acho que um marco importante, claro, foi a concepção da universidade, primeiro pública, gratuita, né? Socialmente referenciada. E isso está consubstanciado em artigos da Constituição que falam da autonomia da universidade e da questão da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Então essa ideia de qualificação e uma retribuição equivalente à qualificação também era um elemento importante. O segundo congresso extraordinário da Andes, em novembro de 88, no Rio de Janeiro, decidiu transformar a Andes em Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior. Nos anos 90, sobretudo na segunda metade dos anos 90, os dois governos de FHC, eles estavam à bandeira do conservadorismo e do neoliberalismo que tomava conta da universidade. Em ataques contra o PUC-RCE para tentar descaracterizar a introdução de uma gratificação, a GED, gratificação de estímulo à docência. A gente era contra, absolutamente contra. Em 91 tem uma ruptura incrível. A gente tinha uma organização sindical já que respirava e discutia, porque já havia uma crescente discordância dos rumos que tomava o Sindicato Nacional. Existia dentro da estrutura do sindicato, tem um Comando Nacional de Greve, que em caso de greve é ele que comanda, é ele e se dissolve estruturalmente isso, dissolve a direção, só que a direção desrespeita o Comando Nacional de Greve e negocia com o governo, do então ministro, fazendo inclusive contrapropostas. Então isso desmantela funcionalmente o sindicato. E aí, nessa ocasião, foi um momento complicado. Começou um desgaste muito grande dessa diretoria. Em 98 tinha sido criada essa gratificação de desempenho. E o que aconteceu em 2001? Em 2001, a FHC queria conceder um aumento nessa gratificação e não no salário. Então esse foi o principal estopim da greve. Então a gente conseguiu naquela época um reajuste de em torno de 9,5% para todos. Quando a gente chega em 2003, com o governo Lula agora, uma esperança de que agora a gente retoma algumas coisas dentro da universidade, podemos começar agora a pensar a universidade pela sua qualidade, não pela sua quantidade, começa toda uma discussão sobre isso. Só que, imediatamente, o governo Lula
encaminha a proposta de reforma da Previdência. E aquilo foi um choque. Por quê? Porque nunca tinha sido anunciada a reforma da Previdência. E justamente o que se propôs naquela reforma era igualizar retirando direitos. Primeiro, a Previdência não era deficitária, que é o que a gente tem sempre defendido, né? O regime próprio não é deficitário. Então, para mim, ficou muito claro, e eu acho que para muita gente, que o governo estava fazendo aquele aceno, estava fazendo a reforma para dialogar com o mercado financeiro. Quando chegou no final de 2005, aí já não era mais aquela diretoria, já era a diretoria encabeçada pelo professor Eduardo Rolim. Então eles convocaram uma assembleia que era para discutir algum reajuste salarial, alguma proposta, e no final da assembleia, não estava na pauta, tentaram aprovar a criação de um sindicato municipal. Nós gritamos que isso não podia ser discutido, não estava na pauta. Então se convocou uma outra assembleia, que aconteceu na Faculdade de Educação. Então nessa assembleia foi votado e a maioria, ampla maioria, então votou contra a criação do sindicato municipal, isso no final de 2005. Primeiro golpe, então, né? Criar a categoria dos associados excluindo os aposentados. Foi o primeiro golpe. O segundo golpe foi, o Proefis negociou a criação de tabelas. Tabelas com índices variados de reajuste. Então, o professor associado ia ter um índice, o professor DA ia ter um índice, o professor adjunto ia ter outro índice, assim por diante. O antes tinha perdido o registro sindical. Isso foi uma manobra do Ministério do Trabalho. Foi realmente um casuísmo. Por quê? Porque tinha um questionamento de alguns sindicatos de professores de escolas particulares que questionava o antes ter base nas universidades privadas. Então tinha esse questionamento. A partir desse questionamento, o registro foi cassado. Em 2008, teve uma assembleia na Durgs, também bastante esvaziada, mas que decidiu não pagamento, não repasse ao ANDES Sindicato Nacional. E a desculpa foi, o ANDES não tem carta sindical. Então, todas essas coisas se misturaram, né? Negociações feitas em separado, privilegiando um setor em relação ao outro, a promessa de uma entidade que pudesse negociar quando o ANDES tinha perdido o registro sindical. E essa manobra, então, que foi o fecho de tudo, que foi das procurações. E em dezembro, eles fizeram uma assembleia para sair a nossa sessão, se transformar em não sessão, uma sessão independente do ANDES Sindicato Nacional. Então houve uma assembleia com muita gente, tá? Acho que uns 3/4, tá? das pessoas presentes não queriam a ruptura e 1/4 trouxe as procurações. E com essas procurações diziam, não, nós temos os votos dessas procurações e quiseram passar. Então eles sacam da manga que teriam 200 e tantas procurações e aí criam um conflito, isso tem até imagens desse conflito e coisa e tal. Professores passando mal. Enfim, isso quebrava toda a legitimidade do processo, não tinha sido anunciado no edital que seria legítimo levar a procuração, contrariava toda a nossa concepção de democracia sindical. Colegas, há 30 anos atrás, eu e outros colegas, muitos aqui presentes, Fachel, Lorena, Miranda, Schmidt, Assunta, passamos 3 meses, em 1978, de abril a junho, elaborando o primeiro estatuto desta associação de docentes. A possibilidade de que houvesse votos por procuração numa assembleia não foi nem sequer cogitada por nós, tamanho era o absurdo que isso representava. Uma assembleia é um encontro em que as pessoas trocam ideias. Às vezes elas vêm com uma posição e mudam de posição. Mas a gente mobilizou
A gente tinha cerca de 200 pessoas lá, então eles queriam a todo pano iniciar a Assembleia lendo o nome das pessoas que tinham registrado procurações. Cada procurador vai ler o nome de cada um dos seus representantes. E aí se criou um impasse, porque a mesa não queria fazer essa votação. A mesa está destituída! A mesa está destituída! A Assembleia se insurgiu contra a mesa, tá? E instituiu uma outra mesa. Na prática, assim, né? Tomou conta do microfone, foi algo assim meio tensionado. A direção da Durgs, ela contratou seguranças que tentaram impedir isso, mas o pessoal não se intimidou. A segurança deve se retirar imediatamente. A segurança não foi chamada pela mesa. Deve se retirar imediatamente. Vimos pela presente, manifestar nosso mais veemente repúdio ao ambiente constrangedor instalado para a realização da Assembleia do dia de hoje. A segurança ostensiva montada agride nossa dignidade e parece preparar um clima de guerra que não nos interessa alimentar. Queremos um debate democrático, transparente, sem ameaças, veladas ou manifestas. 50 professores assinaram e está aberta a ter mais Fez a votação, então, por quase unanimidade, decidiu que as procurações não valiam, e aí continuamos com a Assembleia. A gente fez uma Assembleia inteira, fez a ata está registrada em cartório, e, bom, saímos de lá para registrar a ata. E eles permaneceram e fizeram uma outra Assembleia. 2 horas depois, a diretoria da ADURGS, obstinada em cindir o Sindicato Nacional e fortalecer o PROIFES, que ia se transformar em PROIFES Federação, encenou uma reunião com menos de 40 professores e com procurações, o que nunca tinha acontecido na entidade. André Moreira Cunha, André Sampaio Mexia, Berenice Barbachan Silva, Carlos Alberto Santos. Forjou a desvinculação do ANDES-ECN e a transformação da ADURGS em sindicato municipal. De fato, naquele momento, embora os presentes consideraram que foi ilegítima aquela Assembleia, ou seja, as pessoas que estavam lá e viram que era completamente ilegítimo, eles levaram adiante e patrolaram por cima, como fizeram na fundação do PROIFES em São Paulo. E aí, em dezembro de 2009, portanto, um ano depois do fatídico evento, nós refundamos a seção sindical. Isso foi ali na FACED. Uma assembleia, em torno de 50 pessoas, dentro do espírito que a gente precisava ter movimento docente na URGS. Usava muito como imagem de filiação umas formiguinhas que dizia um a mais é muito mais. Os inícios foram difíceis, desde vários pontos de vista, porque não tínhamos sede, não tínhamos patrimônio, não tínhamos lista de sócios. Tudo eles tinham levado na cisão. Convencer pessoas a aderirem à sessão sindical. E a gente precisava ter um sindicato que fosse democrático, onde se pudesse discutir questões de movimento e era preciso manter o vínculo, a participação no movimento nacional. E o que veio em 2010 foi o terceiro golpe. A GED, que era mais ou menos 30% do vencimento básico, foi incorporada, então foi extinta. Era uma gratificação de desempenho que todo mundo odiava. A retribuição por titulação, que estava dentro do vencimento básico, foi retirada. Então a parte precária do salário aumentou. Em 2012 houve a maior greve dos docentes federais, junto com uma greve de servidores federais. Mas foi a maior porque incluiu as universidades federais, que já estavam em mais de 60 universidades federais, 59 entraram em greve, e mais
a maior parte dos IF, dos Institutos Federais. Foi uma das maiores greves também dos últimos anos, onde daí saíram as pautas como o último plano de carreiras. Esse caráter combativo, isso que a gente defendia tanto antes, em 2012, com a greve, ele ganha esse caráter combativo e mostra uma face diferente. Tu tinha o governo tentando fazer uma reforma de carreira, uma reestruturação da carreira em 2012, havia uma postura do Sindicato Nacional, que é incorporado pela seção, e havia uma proposta alternativa que era próxima, quase idêntica à do governo, que era do PROIFES. E ali ficou claro isso. Nós temos hoje 2 carreiras de professores ligados ao governo federal, né? Nós temos a carreira do magistério superior e a carreira EBTT, ensino básico, técnico e tecnológico. A luta do Andes histórica é para que a gente tenha uma única carreira, né? Para que todos nós sejamos considerados docentes federais. E eu acho que é um motivo para a gente comemorar muito, né, com muita alegria agora, nesses 40 anos, que a gente consegue, que existe um movimento docente, e ele existe, ele está vivo, e ele está vivo precisamente porque ele tem conseguido se rejuvenescer, se reavivar com professores jovens que questionam essa lógica da precarização, que não aceitam essa lógica do produtivismo. Todos os avanços que se teve, inclusive agora, essa possibilidade de todos poderem chegar a titular, todos os avanços que se teve foram possíveis porque se manteve a unidade com pluralidade, com democracia também, né? Esse é outro critério fundamental, e com independência em relação aos partidos. É mais um momento que a gente está vivendo, né? de afronte à liberdade e à democracia, sobretudo dentro da universidade. A ênfase no coletivo, né? A possibilidade de nós atuarmos conjuntamente, como grupo, de ter espaços de debate, de ter espaços de enfrentamento até, de ter espaços para a gente pensar que mundo a gente quer construir, que universidade nós acreditamos que é importante nesse país, nesse momento. A gente tem uma articulação importante com os outros segmentos de técnicos e de discentes, que eu acho que isso vem agregando, né, sempre as nossas lutas. Mas eu parei de participar de diretoria, eu acho que me concedi esse direito, mas eu sou sempre um militante de base do sindicato, vou nas assembleias, entende? Eu acho que isso para mim é muito importante. Me sinto muito vivo fazendo isso.